Olá a todos! Neste vídeo vou contar e mostrar como continuar pintando o retrato. Neste caso, esta é a terceira sessão. Trabalho detalhado no rosto, ajustes, e depois vou começar a fazer a roupa e preparar o cabelo para a sessão final. Por onde começamos? Nos dois primeiros vídeos, mostro como usar a paleta, como preparar as cores e tons que vamos usar. Na verdade, neste vídeo eu faço a mesma coisa, então não vou mostrar isso aqui novamente, vou apenas comentar o que faço a seguir. Detalhamento do trabalho. Então, em primeiro lugar, quando você começa uma sessão, não importa se é a primeira, a segunda, a quinta ou a décima, sempre olhe para o quadro geral primeiro. Procure por lugares que de alguma forma chamam sua atenção e veja o que está faltando e onde. Quando você está com o olhar fresco, é lógico começar o trabalho pelos lugares mais difíceis, pelas áreas mais complicadas, onde é necessário sua atenção, concentração e um olhar fresco. Por isso, aqui eu sempre começo pelo rosto. Aperfeiçoo os detalhes, trabalho naquelas áreas que pareciam estranhas, onde não estava parecido, mas com um olhar renovado sempre fica muito mais fácil ver onde precisa corrigir e acrescentar. Mas de novo, no retrato não é cada detalhe individualmente que importa, certo? É muito importante olhar para o trabalho como um todo e avaliar o que exatamente não está parecido no geral. O trabalho inicia pelo rosto. Eu começo o trabalho, muitas vezes, pelas partes mais escuras, mas neste caso, como há bastante áreas escuras já no rosto, faltam os pontos mais claros, as áreas mais iluminadas. Por isso, marco os pontos principais. Essa cor é pêssego, um pêssego claro que é feita misturando cádmio vermelho e amarelo. Bem, cádmio amarelo, médio e branco naturalmente com predominância do branco. E neste caso, na luz, tem um tom um pouco amarelado. Vamos em frente. Quando encontrei essas manchas, eu já comecei a definir as manchas escuras. Aqui, por exemplo, o nariz. Pela forma do nariz, eu deixei as sombras mais nítidas. Não esqueça, para dar volume ao nariz, a parte inferior deve ser bem mais escura que o restante. A parte superior iluminada. E lembre-se, pode haver reflexo ali, o que costuma acontecer e deixa o nariz ainda mais arredondado. O reflexo do sulco nasolabial incide diretamente no nariz. E depois vemos o que está faltando para nós. Eu também continuo ajustando o formato das bochechas e do nariz. Pronto, terminei. Depois passei para os lábios. Nessa seção, acontece que na anterior eu terminei os olhos e nessa seção já estou ajustando todas as outras partes do rosto. Aqui estão os lábios. Agora também estou refinando em detalhes. Aqui é sempre preferível começar pelos lugares mais escuros, e então continuar o trabalho, adicionando as cores que estão faltando. E depois? Escureço a dobra nasolabial mais distante, essa aqui, só um pouco, também ajusto o queixo tonalmente. E já faço a preparação para os cabelos que estão no rosto. De jeito nenhum os cabelos são desenhados diretamente no rosto. Com uma base tão clara, é preciso primeiro preparar os cabelos. Eu pego as sombras usando o carmim vermelho resistente, mas sombra natural de Leningrado, e o vermelho inglês também serve aqui. Misture a consistência e tonalidade necessárias, aquelas que você precisa. E aqui, né, então passamos para a luz. Com cores mais avermelhadas é o vermelho inglês com o nosso pêssego. Talvez para conseguir uma transição suave, onde temos a zona de transição, já dá para usar o dedo e simplesmente fazer uma transição mais suave. E depois, quando eu fiz essa sombra principal, eu já começo aos poucos a encontrar os cabelos. Se você olhar de perto, praticamente não temos mechas brilhantes ali, predominam principalmente as escuras. Por isso, primeiro eu marquei essas linhas de cabelo com marrom escuro e depois começo a adicionar tons mais claros. Esses são os detalhes que vão dar justamente esse aspecto de pelos fofos no rosto.
Em seguida, começamos a trabalhar com o cabelo. Aqui novamente, qual que é a tarefa? Já fizemos a preparação tonal do cabelo várias vezes, mas com um novo olhar. Em primeiro lugar, nós temos. E quando a tinta seca, pode em algum lugar desbotar um pouco, perder um pouco da cor. Aqui novamente começamos a trabalhar de forma bastante ampla, mas ainda assim já de maneira mais precisa, já que temos as manchas principais definidas. Por isso, com o pincel grande, eu busco o que é mais lógico. Trabalho novamente a partir dos lugares mais escuros, e ainda adiciono mais sombra onde está faltando, depois passo gradualmente para as áreas de luz. Esta cor de cabelo aqui é a mais escura, é a nossa Umbra de Leningrado, natural. Um pouquinho de azul, azul FC bem pouquinho mesmo. E novamente, Kraplak Bordeaux ou Kraplak Vermelho, resistente. Ele nos dá uma cor bem escura, mas aqui o marrom deve predominar e talvez um pouco de Bordeaux. O azul não pode ser perceptível. Caso contrário, a sombra ficará muito fria, sendo que na verdade ela deve ser quente na pintura. E assim por diante. Quando aplico o tom escuro, passo a fazer as transições para cores mais claras no cabelo. É isso que fazemos. E com o uso do vermelho inglês, conseguimos fazer isso. Então, quando apliquei as áreas mais escuras, eu as suavizo um pouco e já começo a misturar uma cor mais clara. Aqui temos com adição de branco, mais amarelo. Já temos muitas cores, em alguns lugares um tom ocre, em outros predomina o vermelho inglês. E veja, eu não me aproximo. Eu não trabalho muito as bordas do cabelo, ou seja, essas áreas que fazem limite com o fundo, porque o fundo ainda não está pronto. Por isso eu trabalho principalmente dentro do cabelo, ou seja, mais próximo do rosto. E ao definir melhor nossos cachos, vou passando gradualmente para pincéis mais finos. Depois é que eu percebi que o canto da boca está um pouco diferente do original da foto, então decidi ajustá-lo um pouco. Perceba, aliás, esse momento que é muito importante. Os cantos dos lábios muitas vezes são um pouco escurecidos para mostrar a curvatura dos lábios. E os próprios lábios acabam se curvando um pouco para dentro nos cantos, por isso puxam um pouco a pele, e por isso sempre há esse escurecimento nos cantos. Esse também é um ponto muito importante, que muitos artistas iniciantes costumam esquecer de trabalhar. Porque se os cantos ficam claros, o sorriso ou mesmo os lábios acabam ficando em um só plano, não ficam arredondados. E depois, quando eu definir melhor os lábios, eu começo a trabalhar na mão. Na mão uso as mesmas cores que usamos no rosto. Começo novamente pelas áreas mais escuras, adicionando sombras onde necessário. E imediatamente, com outro pincel, trabalho as áreas claras para encontrar a relação entre as partes mais claras e as mais escuras. Ou seja, para encontrar esse intervalo tonal. E então, quando eu encontrar, de forma geral, todas essas cores, depois eu começo a suavizar com um pincel mais macio o que e onde temos. Deixo as transições mais suaves. Aqui já vou ajustando a forma pelo tamanho do dedo, tudo vai ficando mais preciso. Aqui está a camisa. Novamente temos uma base bem precisa. Trabalho os detalhes das cores com mais precisão, começo aqui pela cor mais vibrante enquanto o pincel ainda está limpo, e aqui uso praticamente só o vermelho cádmio, quase sem misturas, talvez um pouquinho de laranja em algum lugar. Primeiro misturo as cores vivas e depois passo aos tons de sombra e vermelhos. Não podemos esquecer que esse nosso vermelho vivo, nas sombras, vai ficar mais sujo misturado com marrom.
Por isso ele não vai ser do mesmo tom vivo em todos os lugares. Por isso é fundamental mostrar essa diferença de tonalidade. Depois do vermelho eu passo para as cores médias, que são tipo bordô marrom talvez. Até mesmo com um leve tom de roxo, a cor bordô. Eu misturo ele simplesmente com azul, carmim vermelho com um pouco de azul e talvez um pouco de marrom para sujar. Aqui vejo esses tons médios. Então, depois que eu os encontrei, novamente, não com o mesmo tom em todos os lugares, mas um pouco mais claro nas áreas mais iluminadas, adicionando um pouco de branco. Nas áreas escuras, mais escuro, com mais marrom e azul. Então, depois eu passo para os tons mais escuros, que conseguimos novamente com azul, azul claro, FC Umbra de Leningrado natural e carmim vermelho resistente. E aí eu vou ajustando na verdade todos os detalhes. Depois veja, estou atuando nas áreas mais escuras, quase pretas. Eu encontrei as áreas mais claras, adicionando um pouco de branco e talvez um pouco mais de azul para que fiquem um pouco iluminadas na luz. As áreas claras e escuras. Ou seja, não deve haver uma cor igual em todo lugar, porque em alguns pontos a camisa recebe mais luz, em outros menos. Só depois disso começa a fazer os detalhes. Comece desenhando as listas mais claras, pois o pincel ainda está limpo. Depois eu passo para as sombras, onde as sombras já misturam um pouco essas cores com tons mais escuros, talvez com marrom, um pouco de azul e até um pouco de bordô. Ou seja, deixo aqui mais acinzentado, faço essas listras mais acinzentadas nas áreas escuras, mais escuras. Pronto. Após pintar as listras claras, limpo o pincel e preparo a cor escura usando novamente as três cores já misturadas. É o terra de sombra natural de Leningrado, o carmim vermelho e o azul ferro cianeto resistentes. E continuo trabalhando com as listras escuras. As listras escuras aqui, claro, luz e sombra não são muito visíveis, mas ao mesmo tempo a intensidade da escuridão também deve variar. Nas áreas claras é menos intenso, nas escuras, mais forte, quero dizer, mais escuro. Ixi. Depois que eu encontrei essas faixas, basicamente nossa camisa já está pronta. Com alguns ajustes e detalhes a mais, a gente já pode, em princípio, deixar ela assim como está ficando. Depois que adicionamos as listras escuras e fizemos alguns ajustes nos detalhes vermelhos e escuros, também ajustamos um pouco mais as dobras nas áreas claras e escuras. E basicamente a camisa já está pronta. No próximo vídeo já será a seção final, onde vou fazer o fundo e com o fundo pronto vou detalhar o cabelo. Toda sexta-feira eu posto um novo vídeo, então pretendo postar o próximo vídeo final já na semana que vem. Obrigado pela atenção, nos vemos no próximo vídeo.